Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou pagar uma dívida que eu estou já há bastante tempo com os meus alunos. Hoje eu vou fazer lá uma introdução sobre Siderurgia 2. Acontece que eu acabei gravando primeiro os vídeos mais para frente e os para trás ficaram para trás. Então eu vou gravar agora e espero que me perdoem a demora. Começar com uma breve revisão sobre Siderurgia 1. Na Siderurgia 1, o carro-chefe, o que a gente avalia de grande, é o alto forno. O alto forno é alimentado com uma fonte de carbono, uma fonte de ferro e fundentes, além de uma entrada de oxigênio que vem do ar, e como produto ele tem o gusa e subprodutos poeiras e escória, além dos gases, o gás de alto forno. A fonte de carbono pode ser proveniente de carvão vegetal, do qual o mais comum é o uso de eucalipto, madeira de eucalipto, que é carbonizado nesses forninhos de superfície. Nesse forno ocorre a pirólise, que é o aquecimento na ausência de oxigênio. Na verdade, tem oxigênio em quantidades reduzidas, porque a própria madeira é usada para combustível nesses fornos. Existem fornos mais modernos que o aquecimento é externo, mas nesses aqui a gente usa a própria madeira para promover o aquecimento. A gente sabe que o carvão está pronto pela mudança de cor da fumaça. Aí tapa os buraquinhos do forninho de superfície, abafa o forno, sem oxigênio ele apaga. Se não fizer isso, vai queimar até sobrar só cinzas. Ou coque. Coque é proveniente do carvão mineral. Ele sofre processo de coqueificação nas coquerias, todos os nomes muito sugestivos, né? Também é por pirólise, é aquecimento na ausência de oxigênio, mas aqui a gente tem um equipamento grande que vai fazer isso. Tem algumas etapas pelas quais o carvão mineral passa até que ele se torne coque, das quais são desvolatilização primária, primeiro a secagem, a retirada de umidades, né? Depois desvolatilização primária, amolecimento, que é a quebra das fontes de oxigênio, desvolatilização secundária e recristalização. Se eu não me engano, são essas. Depois a gente tem uma fonte de ferro, da qual a mais clássica é o granulado. Esse era a fonte de ferro mais usada no passado, ainda é bastante usado. No Brasil é constituído principalmente por hematita. Mas como a liberação da hematita nas minas está cada vez menor, é mais difícil conseguir uma partícula de tamanho adequado diretamente da mina, passou-se a usar os processos de aglomeração, dos quais um dos primeiros é a sinterização, onde a gente tem a redução e reoxidação superficial dos finos do minério. Os finos não podem ser usados em alto forno porque diminui a permeabilidade dos gases e isso impossibilitaria o processo. Então a gente tem o processo de sinterização, que é extremamente bom porque a redutibilidade é alta, porque é um material muito poroso, e você está aproveitando o que era descartado, que são os finos. A gente só perde os ultrafinos, mas aí vem o processo de pelotização, que do refúgio promoveu-se a produção da matéria-prima mais nobre que se pode usar em um alto forno. O formato esférico é excelente para garantir a permeabilidade dos gases. Ela é extremamente redutora, em alguns casos até autorredutora, que a gente pode misturar carvão na pelota, e é autofundente, porque a gente pode misturar também o fundente já nas pelotinhas, e eu estou brincando de fazer bolinhas enquanto gravo esse vídeo. Então, de qualquer forma, a pelota é a fonte de ferro mais eficiente que a gente pode adotar em um alto forno. É importante ressaltar que o sinter, apesar dele ser muito bom, ele tem um problema sério, que é da propriedade mecânica, resistência mecânica. Em altos fornos grandes, ele ia ser comprimido pelo peso do próprio material e ia acabar fragmentando, voltando à condição de finos. Então não pode ser usado em alto forno muito grande.
Ele também não pode ser transportado na forma de sinter, porque o próprio transporte, a vibração do transporte, ia fragmentar ele e ele ia voltar a ser pinos. Então, altos fornos muito pequenos, se eles não tiverem recursos para ter uma usina de sinterização, não vai resolver. Então, ele acaba sendo usado em altos fornos médios. Aí é uma cal dolomítica, um calcário dolomítico. É um exemplo de um fundente, ele é usado para diminuir a viscosidade da escória. E aqui a representação esquemática de um alto forno, onde a gente tem a zona granular aqui, o que está em vermelho é o coque, o que está em cinza, ou fonte de carbono, pode ser carvão vegetal também, o que está em cinza é o minério. Eles são alimentados aqui por cima, os gases saem pela chaminé, a fonte de ferro e a fonte de carbono são alimentadas por cima, e aí a contracorrente. Aqui embaixo sopra-se ar, ele queima com o carbono que está aqui, proveniente da fonte de carbono, carvão ou coque. Aí o gás vai subindo em contracorrente, enquanto o minério e o carbono vão descendo. Aqui a gente tem a zona de amolecimento e fusão, e aqui embaixo da zona de amolecimento e fusão, a zona de gotejamento, onde o metal líquido vai gotejando até chegar aqui no cadinho, onde a gente tem o gusa e a escória. É importante ressaltar que quando a gente está na zona de amolecimento e fusão, a gente tem ferro em estado pastoso, bem líquido assim. À medida que ele vai escoando, que vai gotejando pela zona de carvão ativo e pelo homem morto, ele vai incorporando carbono, o que transforma ele no gusa propriamente dito. Aí em siderurgia 2 a gente vai dar um passo à frente. A gente tinha parado aqui no gusa líquido, agora a gente vai transformar o gusa em aço. Os processos que a gente vai ver são aqui nesse fluxograma, só temos desulfuração, mas ele está representando o pré-tratamento do gusa, que além da desulfuração pode ter desfosforação e dessiliciação. Daqui a gente manda o gusa para o convertedor LD, que é o reator que efetivamente vai transformar o gusa em aço. Um aço mais simples, um aço cru, mas já é aço. Como queremos um aço mais elegante, mais bem temperado, mandamos para o refino secundário. Aqui tem um desenho esquemático do LD, aqui um forno panela, que faz parte do refino secundário, e aqui um desgaseificador a vácuo RH, que é um refino secundário também a vácuo. A partir daí o aço é mandado para o lingotamento contínuo, que é o reator capaz de dar forma por solidificação para o nosso metal. Ainda existe na nossa disciplina uma etapa que é relacionada à aciaria elétrica. A aciaria elétrica, ou usina semi-integrada, ela usa como matérias-primas sucata, ferro-liga, gusa em pequenas, gusa líquido pode ser usado em pequenas quantidades, mas o gusa sólido pode ser usado à vontade também, fundentes e oxigênio. O produto dele é o aço líquido. Aí, assim como na usina integrada que mostramos antes, vai ter um refino secundário e um lingotamento contínuo. Essa é uma imagem que mostra um pátio de sucatas. Aí está o forno elétrico a ar, um forno panela, o RH. Nota que depois do forno elétrico a ar é igualzinho, forno panela, RH e lingotamento contínuo. O processo passa a ser semelhante. E é isso que vai ser feito no desenvolver do nosso curso. Aí, como brinde, eu deixo um exercício. Aí está dizendo: o pré-tratamento gusa é uma técnica que abrange a retirada de 3 impurezas, que podem prejudicar bastante a qualidade do aço. Pesquise quais seriam essas 3 operações que contemplam o pré-tratamento. Já atrapalhei tudo, já falei quais elas são. Então só volta ali atrás
e assiste de novo, que vocês vão saber quais são as 3 operações que contemplam o pré-tratamento do GUSA. De qualquer forma, isso vai ser abordado também no nosso próximo vídeo. Obrigado e até a próxima!